mês de junho é repleto de significado e simbolismo para a comunidade LGBTQIA+. Tudo começou lá atrás, em 1969, na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Era 28 de junho daquele ano, quando aconteceram as famosas revoltas de Stonewall. Esse evento marcante foi um levante espontâneo contra a opressão e a violência direcionadas à comunidade LGBT da época. Eu sou Anita Efraim, sou jornalista e fanática por futebol, infelizmente, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. Anos depois da revolta de Stonewall, para honrar aqueles eventos históricos, o mês de junho foi escolhido para celebrar o orgulho, a resistência e a conquista da comunidade LGBTQIA+. Aqui no Eu Com Isso, já falamos sobre a relação entre a questão LGBTQIA+, e a comunidade judaica. Mas qual é a importância de termos grupos específicos para discutir essa questão dentro da comunidade? Eu sou o João Torquato, sou músico, ativista do movimento negro e pesquiso os conflitos que se originaram a partir da desintegração da ex-república da Iugoslávia. E para conversar com a gente hoje, nós convidamos o André Lieberman e a Carol Berar. Ambos são coordenadores do GAVA, Coletivo Judaico LGBTQIA+, do IB. Sejam muito bem-vindos, André e Carol. Obrigada, gente. Valeu, pessoal. Muito legal estar aqui de novo. E um dia muito especial, né, João? Porque o episódio vai ao ar no dia 28, que é o dia mesmo do orgulho, apesar de ser o mês todo, mas o dia que a gente está gravando, segunda-feira, é o aniversário do GAVA. Quantos anos já, gente? 3 anos de GAVA? 3 aninhos de GAVA. 3 aninhos. Então, parabéns para vocês por esse trabalho incrível e também estendendo ao João, que também é membro do GAVA. Bom, pessoal... Vou pedir, então, para a Carol começar explicando um pouco para os nossos ouvintes como foi que há 3 anos surgiu o GAVA. Vocês podem contar um pouco melhor para a gente como foi a construção desse coletivo? Teve alguma situação decisiva para que ele fosse criado? E depois o André também, claro, pode complementar. Bom, o Instituto Brasil-Israel, há 3 anos atrás, ele viu uma demanda de pessoas LGBTs que também se identificavam como judias e que tinham muita dificuldade de conciliar essas 2 identidades. Ou porque tinham dificuldades dentro da comunidade, sofriam preconceitos e discriminação, ou porque a religiosidade delas era negada em outros espaços LGBTs, dentro de militâncias e tudo mais. E aí a gente começou a pensar em como a gente poderia acessar essas pessoas e também em como a gente poderia fazer com que elas se aproximassem do IB, que esse espaço também é um espaço que não pensa que essas identidades são conflitantes. E a gente encontrou o André no meio disso tudo, que o André era já muito bem relacionado na internet, com várias pessoas LGBT judias, e saiu conversando com todo mundo. André tem 1 milhão de amigos no Facebook, e a gente chegou nele, e a gente começou, na época eu não estava tão envolvida assim com essa construção, quem estava mais envolvida eram outras pessoas do IB, mas o André, e a gente, na época, pensou em fazer um evento que eram várias lives, uma série de lives, justamente começando no mês do orgulho, sobre questão LGBT e judaísmo. E hoje, no caso, há 3 anos atrás, aconteceu a primeira dessas lives, foi sobre transgeneridade, e foi uma espécie de espaço disruptivo, assim, na comunidade, porque nunca se tinha falado sobre isso na comunidade brasileira de forma tão direta. Já tinham acontecido outras coisas, já tinham acontecido casamentos LGBTs em uma ou outra sinagoga, mas nunca se tinha falado sobre transgeneridade e judaísmo, questão LGBT e judaísmo diretamente, assim, na internet, para todo mundo ver e abrindo, assim, esse espaço para pessoas transgêneros falarem também, né? Então, acho que foi meio isso, André. Quer complementar? Mas sim, eu super quero dar uma complementada, só mesmo para poder, acho que, trazer um certo contexto. Acho que essa mobilização maior aconteceu principalmente causado pela facilidade e assim, acho que grande parte da nossa realidade foi movida para o virtual durante a pandemia, né? Então a gente pôde se concentrar mais para falar disso, mas que antes disso, né, em 2019 aconteceu o primeiro Shabbat LGBT dentro de uma sinagoga aqui em Recife. Esse Shabbat ele foi registrado, né, e foi compartilhado nas redes do Congresso Mundial Judaico LGBT, que hoje o GAVA faz parte, né, mas esse momento foi bem marcante, exatamente aconteceu um Shabat como esse, em que a liturgia foi inclusiva,
mas que não começou em um grande centro judaico, né, como São Paulo é na América Latina, ou Buenos Aires, né, foi numa cidade pequena, né, foi aqui em Recife, e foi muito especial, e que por isso a minha comunidade ela é vinculada à, à União do Judaísmo Reformista, então isso foi conhecido pela União do Judaísmo Reformista, que no ano seguinte me pediu para ajudar a montar um material especial para o JR, voltado a esse assunto, né, ao mês do orgulho LGBT, do que se tratava, como era possível colocar certas bênçãos, enfim, ou momentos dentro de um Kabbalat Shabbat ou de qualquer celebração que pudesse celebrar esse mês. E, além disso, se pensava em fazer alguma coisa, tipo, aproveitando na época que já tinha começado essa mudança de realidade para o virtual, como fazer isso acontecer, né? E aí, juntando isso com o fato de que me foi apresentado isso do IB, né, que na verdade na época era só um grupo de WhatsApp, eu lembro disso, né, de ser só um grupo de WhatsApp com o símbolozinho assim da bandeira LGBT, com a estrela de Davi, do tipo, tá, temos judeus LGBTs aqui reunidos nesse grupo, mas que era um tanto inativo, e aí que eu cheguei, tá, por que não juntar? Tipo, ó, existe essa iniciativa aqui do IB, que tá meio que parada, mas também tem essa vontade da UJR de fazer algo, por que não juntar, né, e fazer uma coisa maior? Foi aí que saiu a ideia de fazer essa série de webinários, né, que o nome da série era Gava. E aí que teve esse primeiro momento, esse primeiro evento, e que, cara, foi uma coisa, né, assim, cada encontro era acho que era um grande, querendo ou não, um tabu sendo quebrado, né, logo de primeira mão, chegando com a transgeneridade. Teve webinário que até, detalhe, só para deixar claro que todos eles ainda estão disponíveis, imagino, né, no YouTube, quem No nosso quiser canal no YouTube, assistir. sim. Pois bem, perfeito. Então, assim, ainda para quem quiser ir assistir, né? Teve o de Tnuot, né? Assim, de movimentos juvenis, que também foi um balagar, assim, no momento que ele aconteceu, mas que depois acho que deu uma repercussão muito boa. Muita gente veio depois dizer, nossa, obrigado por isso tudo, né? Assim, porque antes a gente não sabia que era possível falar sobre. Eu Pois vou é. quebrar um pouco o E protocolo aqui, João, e aí eu vou até te pedir para você contar como é que você chegou no Gavá, você que tem um processo único de retorno, né, ao judaísmo, e como o Gavá foi importante para você nesse processo, você chegar a encontrar esse espaço. Não estava previsto, mas fiquei com vontade de te ouvir sobre isso. Então, eu ia falar exatamente isso aqui antes de para a pergunta seguinte, né? Que eu ia falar da importância do Gavá, do coletivo, né? Eu acho que não só para mim, assim, mas para diversas pessoas da comunidade judaica, tanto por ser esse espaço de inclusão e de você possibilitar você vivenciar a sua religiosidade, a sua vida religiosa, a sua vida comunitária, independente do seu gênero ou da sua sexualidade, sem encontrar barreiras, e de ver pessoas que, como já foi o caso, a gente presenciou, né, Carol, no Gente de Fé, ou até atividades online lá, de pessoas até de uma faixa etária um pouco diferente da maioria do público do Gavá, né, que acabaram retornando para a comunidade por conta do grupo, né? E o meu contato com o Gavá, primeiramente, foi por rede social, assim, eu conheci o Gavá através do IBA, através do Instagram e tal. Foi muito importante, assim, para mim, ter um grupo como o Gavá, ter pessoas como as pessoas que tem no Gavá, principalmente porque eu acho que o Gavá, ele abrange as questões, ele expande para além das questões de gênero, de sexualidade, né? Ele entende o que é a sociedade brasileira e a importância de você, dentro desse debate, fazer as intersecções de gênero e de raça e de outros temas. E o Gavá, assim, foi fundamental, acho que para mim, para eu me sentir um espaço acolhedor dentro da comunidade judaica, independente de quem eu era. Assim. Então, eu sou e sempre serei muito, muito grato ao Gavá. E uma curiosidade aqui, que a primeira bandeira do Gavá foi eu que fiz, e eu fiz à mão, inclusive, né? Eu peguei um pedaço de tecido, desenhei o nome do Gavá e pintei com tinta de tecido, assim. Então, eu tenho muito orgulho de dizer que uma pequena ali, mas parte da história do Gavá eu fiz, né? Então, é, é fundamental e necessário o Gavá. E como eu disse, numa das primeiras atividades do Gavá que eu participei, né? Foi lá no Ken do Shomer Hatzair, aqui em São Paulo, que o Gavá ele não é só necessário para a comunidade judaica, mas ele é necessário para toda a sociedade brasileira. Então,
minha relação com o Gavá se dá por aí. Que para mim o Gavá tem uma importância muito grande, eu acredito que para outras pessoas também, né? Principalmente a gente que está ali no backstage, vê o tanto de gente que nos procura e que às vezes portas se abrem através do Gavá. E a gente vem acompanhando, né, nos últimos anos, que o debate da questão LGBTQIA+, ele vem sendo discutido em vários espaços da sociedade, né? A gente tem hoje empresas com iniciativas e com programas que colocam essa pauta dentro da sua empresa. A gente vê também no esporte, né? Com campanhas contra a LGBTQIA+, fobia, seja contra insulto de torcida, ou até mesmo os times usando camisa com arco-íris, enfim. Mas dentro da comunidade judaica, vocês acham que esse debate pegou, de fato, e se algo mudou efetivamente em relação a essa questão em todos os espaços que abrange a comunidade, e aí eu digo não só sinagoga? Tem muitas nuances na comunidade judaica, assim. Eu acho que o debate definitivamente pegou. Eu acho que tem muita gente na comunidade que está sabendo de muito mais questão LGBT do que sabia antes, que pensa em como esse debate pode vir para dentro da sua sinagoga, para dentro da sua instituição. Eu acho que tem muita gente falando sobre isso, tá? E principalmente em espaços de sinagogas mais progressistas ou outras instituições mais progressistas que já tinham outras pautas de inclusão e também trouxeram a pauta LGBT para o debate. Eu acho muito importante também que espaços políticos da comunidade também estão falando sobre isso, né? Federação Israelita de São Paulo, por exemplo, é um exemplo, porque eles têm o grupo deles que é o INEN, então é importante. Acho que esse debate tem que chegar um pouco mais na CONIB, que eu acho que ainda está muito só no post da rede social, no âmbito da CONIB, mas tem dois espaços que eu acho que não estão chegando ainda muito o debate, que primeiro, em ambientes religiosos e ortodoxos, é mais difícil ter a inserção dessa pauta com eles, tem uma resistência maior, mas eu acho que de alguma forma isso tem que chegar neles, porque existem pessoas LGBTs que estão envolvidas na comunidade deles e que precisam de ajuda e que precisam de apoio. E se eles não sabem lidar com isso, ou se eles são contra essas pessoas LGBTs, a gente precisa conversar sobre isso, porque elas existem. Então, como lidar com elas, aí tem que ser conversado também com os líderes comunitários. Eu acho que é tudo uma conversa muito grande. E eu acho que tem outro âmbito que não está tão desenvolvido também, que é a questão da ação em si. Eu acho que o debate está inserido, mas tem muitas coisas a se fazer ainda dentro da comunidade judaica que precisam, que é para melhorar a experiência de pessoas LGBTs judias dentro da comunidade. Então, a gente pode falar de, nossa, a minha sinagoga postou alguma coisa sobre o mês do orgulho e falou que apoia LGBTs, mas quando eu chego lá na sinagoga, as pessoas me olham feio no serviço, ou eu não tenho espaço para colocar, tipo, sei lá, meu kippá LGBT, falam que é militância, ou qualquer tipo de coisa que iniba a identidade LGBT dessa pessoa dentro da comunidade. Então, eu acho que sim, o debate está posto, e isso é muito importante, mas mesmo assim falta a ação, o acolhimento nas comunidades, e principalmente o contato maior com comunidades ortodoxas. Eu acho que o André tem várias coisas a dizer, mas eu acho que o que você falou, Carol, eu não estou querendo comparar as duas coisas, mas eu acho muito parecido com a questão da equidade entre homens e mulheres. O debate está posto, tem várias pessoas dizendo que isso é importante, mas na hora do vamos ver também não é bem assim. Acho que em muitos âmbitos da comunidade, e acho que o que mais frustra são os que se dizem progressistas,
tem esse discurso, mas ainda tem um status quo muito forte, né? Da dominação do homem branco, hétero, rico no poder, e que muitas vezes isso gera frustração, porque tem uma promessa de melhora, mas que nem sempre aparece. Então, eu acho que até o debate... São debates que eles andam meio juntos, porque a pauta progressista ela acaba, supostamente, se você olha com um viés interseccional, ela tem que andar junta, e que ainda tem esse freio, né, o da ação. Então, eu vejo muito concretamente isso que você falou nesses dois lugares, né? Então, acho que ainda falta. André, você quer comentar sobre essa questão? Até acho que pode ser interessante, talvez, porque a Carol fala de São Paulo, onde, como você mesmo falou, é onde você espera que haja movimentação. E você, que tem a vivência em Recife, também já contou para a gente que o primeiro Shabat aconteceu por aí. Eu quero ouvir também um pouco de você sobre essa questão geográfica, se você acha que tem algumas diferenças. Primeiro, eu quero dizer que eu não tenho quase nada a acrescentar em relação ao que a Carol falou, porque é isso mesmo, sabe? A gente está muito nessa situação de um grande debate. E que, na verdade, é que a gente tem que lembrar uma coisa: a comunidade judaica não está fora, não é nada fora do que a sociedade geral. Somos um grupo que representa essa grande coisa que é a nossa grande sociedade brasileira, né? De novo, né? A gente está falando do contexto brasileiro. Se a gente vai para a questão judaica em outros países, é outra situação, principalmente nos Estados Unidos e Israel, né? Onde há uma população judaica grande bastante para se trazer uma discussão, e isso será algo levado com muita seriedade, né? Eu acho que por sermos uma comunidade periférica, por assim dizer, né? Assim, o pessoal já não leva tanto numa profundidade esse tema, e quanto menos, né, em locais fora do grande centro judaico do Brasil, que é de São Paulo, né? Assim, o Gavá, ele acho que é a única iniciativa, por enquanto, que trata de uma forma nacional, então a gente pode ver, assim, com os trabalhos que a gente tem em outras cidades, como isso é visto, e na verdade acho que é uma questão judaica muito, muito comum isso, né, de olhar e... É que assim, acho que a problemática na comunidade judaica brasileira é de educação sobre o judaísmo, sabe, é de um judaísmo que realmente entra em contato com as pessoas da comunidade, que muitas vezes a comunidade judaica é aquele espaço em que as pessoas crescem por formarem círculos, certo? Tipo assim, a comunidade judaica é o lugar que eu cresci, que eu frequentei uma escola, né, que eu tenho amigos que são da comunidade, né, e que, assim, são grandes amigos do coração, mas o judaísmo em si, sabe, para mim não é aquela coisa que eu não vou pra sinagoga toda semana, entendeu? Tipo, estudar a Torá e tal, porque não é algo que me foi apresentado de forma, né, é algo que eu sei que faz parte de mim, porque eu cresci assim, mas eu não tenho contato com a tradição. Então, tipo, é aquela coisa, as pessoas veem o judaísmo com algo muito, acho que cinematográfico, às vezes, sabe, tipo, se eu vou na sinagoga, eu quero um rabino que pratique o judaísmo que eu não sei praticar e que provavelmente não faço na minha casa, entende? E aí, quando chega, por exemplo, eu já fui abordado na sinagoga, foi uma situação, parecia um sitcom pra mim, assim, uma pessoa chegar pra mim e falar: não, André, assim, eu acho lindo essa questão LGBT judaica. Na verdade, eu acho muito bonito falar sobre essa questão, mas, poxa vida, eu não sei se alarmicamente isso é uma questão que deva ser trazida, sabe? E isso a pessoa falando com uma tatuagem imensa no braço, sabe? Falando comigo, realmente é muito complicado essa situação, né? E ele pois é, eu acho, né? Assim, tipo, tá. Enfim, então é aquela questão, sabe? As pessoas às vezes é por puro falta de conhecimento, sabe? Tipo, de que há uma possibilidade, entende? De falar sobre essa questão, até porque homossexualidade, transgeneridade não são questões trazidas na tradição, porque são muito recentes, entende? Então, assim, isso ainda você soma a realidade das comunidades, né? Carol sabe, João, que a gente trabalha às vezes com comunidades que são bem complexas, sabe? Tipo assim, muito que tem uma dificuldade grande de lidar com essa e outras grandes questões que envolvem progressismo, porque eles acham que não, o judaísmo que a gente pratica é o mesmo há mais de sabe? Tipo, desde a era rabínica é a mesma coisa, não mudou nada, sabe? Tipo, é exatamente aquilo. Não é, sabe? Tipo, já passaram por muitas mudanças e, assim, a gente já fez por exemplo, um CD de peça numa comunidade extremamente fechada, que não queria nem um pouco falar sobre essa situação, mas ainda assim, muitos jovens que eram LGBTs e afastados quiseram estar nesse momento, sabe? Disseram: não, a gente quer fazer esse CD, a gente quer poder experienciar mesmo estando afastado da comunidade, e foi uma coisa incrível, sabe? Tipo, como essas pessoas afastadas sabiam muito bem
da tradição deles, sabe? Fizeram questão de fazer do jeito que os pais, que os avós, que os avós faziam, mas incluindo alguma coisa que para eles fazia sentido, entende? Então, assim, eu acho que isso é um problema geral, por mais que eu acho que, como, assim, em São Paulo talvez seja mais fácil, em Buenos Aires seja fácil falar sobre, porque são grandes centros. Fácil não, né? É menos complicado, mas em outros centros se torna ainda mais complexo e a gente acho que tá andando em vários aspectos, mas ainda assim tem uma questão de educação base sobre o judaísmo, que eu acho que o Gavá tem posto, tem uma posição muito legal. Um exemplo aqui, uma experiência prática daqui de Recife, é que hoje, né, assim, a gente tem o Gavá, mas a gente tem o Zeut, que é o grupo de jovens adultos, e que praticamente todos os eventos são vinculados ao Gavá, né? E a gente junto formou um Beit Midrash, né, um lugar de estudos judaicos, em que boa parte dos que vão não são LGBT, mas amam o fato de que, acho que eles já relacionam, por ser um espaço LGBT, naturalmente é inclusivo, naturalmente é progressista, então eu vou dar uma olhada, porque vai que tem algum judaísmo ali que me cabe, que eu possa me encontrar, né? Uma das frases uma das frases não, o aforismo da tradição judaica que, como é que eu posso falar, que rege o Beit Midrash da gente é Ten Helkeinu Betorah, que é do Sidur, né, que é da Amidá, no caso uma das regras principais do judaísmo, que é pedindo a Deus que entregue a gente a nossa parte da Torá, a nossa porção, entende? Que, na verdade, assim, é a ideia de que cada pessoa tem o Hidush. A revelação da Torá, ela não terminou. Ela é contínua, não terminou no Monte Sinai, e ela acontece na medida em que a gente continua revelando essa tradição, que a gente continua tendo interpretações. Uma única interpretação de uma pessoa, se ela é leiga, se ela não é leiga, se é progressista, se é ortodoxa, ela pode florir uma interpretação nunca feita antes do judaísmo, que pode servir para outra pessoa judia que pode olhar, putz, eu não tinha visto por esse lado. E vendo agora por esse lado, talvez faça sentido para mim praticar o judaísmo desse jeito. Então faz sentido para mim continuar sendo judeu. Entende? Então, assim, é importante esse tipo de espaço, não só para pessoas LGBTs, sabe? É bom poder mostrar que não, existe um lugar para cada pessoa judia no judaísmo, a partir desse espaço, entende? Então, eu acho que é nessa vibe. Estamos num caminho legal, apesar dos pesares e das diferenças comunitárias, por assim dizer. Vocês acham que ter espaços LGBTQIA+, na comunidade é também uma forma de combater a assimilação? Porque, em certa medida, né, você também traz pessoas, né, para a comunidade que já estão afastadas, né? Você traz essas pessoas para perto e, enfim, às vezes essa barreira que a pessoa encontra por uma questão de gênero ou de sexualidade, a pessoa acaba se afastando da comunidade e quando vê ali que tem esses espaços, fala, opa, dá, tem uma possibilidade ali. Você acha que é uma ferramenta no combate à assimilação? Eu acho que o Gavá tem esse papel duplo, né? Por um lado, a gente sim tem esse combate à assimilação, porque a partir do momento que uma pessoa judia LGBT recebe a informação, ou olhares, ou é, comentários de que aquilo é errado, ela vai sentir que ser LGBT é errado, e aí ela vai querer abdicar dessa identidade LGBT para ser judia. Mas se ela não quiser, ela vai ter que abdicar então da outra identidade, que é a identidade judaica. Então, quando alguém tem alguma das suas identidades renegada, isso gera assimilação. No caso, quando essa pessoa renega a sua identidade judaica para se sentir uma pessoa LGBT mais livre. Quando você promove a conciliação dessas duas identidades, você está dizendo, pessoa LGBT, você não precisa abdicar da sua identidade judaica, você não precisa sair da comunidade judaica para viver de uma forma mais livre. Você pode, aqui dentro, aqui na comunidade, viver de forma mais livre, sendo LGBT. E eu também acho que, por outro lado, que eu acho que aí é um outro debate também, mas acho legal trazer, muitas pessoas LGBTs, não só na comunidade judaica, em vários outros espaços da comunidade LGBT, dentro da militância e tudo mais, tiveram a sua religiosidade renegada. Das mais diversas fés e religiões, isso acontece. Se tem um preconceito muito grande em relação a
religiões dentro desses espaços LGBTs. Então, trazer também a ideia de que pessoas LGBTs também podem ter sua religiosidade dentro da sua identidade é também combater o antissemitismo, porque a gente mostra que dentro da comunidade judaica existem sim pessoas LGBTs e que elas gostam de ser judias e que elas querem ter essas duas identidades conciliadas e que a comunidade judaica ela é diversa e múltipla e existem espaços pluralistas e existem espaços inclusivos e que isso quebra, né, o estereótipo judaico que se tem dentro de alguns espaços da esquerda, de militância, que estão envolvidos com a questão LGBT atualmente, né, que é justamente de que o estereótipo da comunidade judaica, de ter dinheiro, de ser mais voltada para a direita e de Pinkwashing, né? Tem muito ter esse debate. pinkwashing ainda é uma outra questão vinculada com Israel, nem é isso que eu estou tentando conciliar agora, mas assim, eu acho que o Gavá tem um pouco esse papel duplo, então, de dentro da comunidade combater a assimilação e fora da comunidade combater o antissemitismo, que é basicamente promover a conciliação das identidades. Você resumiu super bem, muito importante isso, porque tem muitos fatores que levam as pessoas a se afastar da comunidade. E uma eu achei muito bom isso que o André falou, do Zeut, mesmo quem não é LGBTQIA+, só de ter uma ligação com o Gavá, falando, putz, então esse é um espaço que tem mais a ver comigo. Porque mesmo que uma pessoa não se identifique como LGBTQIA+, ela pode não tolerar um espaço de intolerância, não querer estar inserida num espaço que emana intolerância. Então, você ter um espaço de tolerância, de compreensão, de acolhimento, é importante para uma prática de um judaísmo que a pessoa acredita também. Eu acho que isso é extremamente relevante. E aí, Carol, eu queria tocar num assunto um pouco delicado, mas que acho que aqui é um espaço para a gente falar sobre. E quando a gente fala dessa sigla toda, todas essas letras LGBTQIA+, a gente está abarcando várias orientações sexuais, várias sexualidades, mas algumas ainda são bem invisibilizadas. Vocês falaram do início do Gavá com as pessoas trans, que já realmente é um chute na porta, né? Que a comunidade judaica muitas vezes quer apagar essas pessoas. Mas eu queria ouvir de você, se você acha que hoje ainda existe uma aceitação diferente entre essas letras dentro da nossa comunidade. Se existe um debate um pouco mais avançado em alguma delas, uma aceitação maior de pessoas que, por exemplo, de homens gays do que de mulheres lésbicas, se fala de pessoas bissexuais, as pessoas trans estão sendo acolhidas na comunidade, da vivência que vocês têm pelo Gavá, como que você enxerga isso? Nossa, acho que, igual o João falou, né, foi o João que falou, foi o André que falou, que a comunidade judaica, ela é um reflexo, um recorte da sociedade. O André. Foi o André. Eu acho que as relações na comunidade judaica, elas perpassam por uma série de recortes, recorte de gênero, recorte de sexualidade, recorte de raça, recorte social. Então, eu acho que tudo isso está envolvido nas questões das relações sociais da comunidade judaica. Em específico da questão LGBT, é muito mais fácil para pessoas cisgêneros que são brancas se inserirem na comunidade de forma mais aceitável, até porque muitas vezes essas pessoas podem viver a vida normal delas da comunidade sem necessariamente dizerem a sua sexualidade. Porque a imagem delas não necessariamente está vinculada a alguma questão LGBT específica. Para pessoas que têm expressões de gênero diferentes, ou são não binárias, ou são pessoas, assim, mulheres cis e homens cis que têm a expressão de gênero não tão feminina ou não tão masculina, para pessoas transgênero que ainda não tem tanta passabilidade que eles falam, né? Que tipo a passabilidade é tipo uma pessoa olhar para você e perceber que você é transgênero ao contrário, na verdade. A passabilidade é uma pessoa tipo olhar para você e não necessariamente perceber que você é transgênero.
Tipo, tem pessoas que ainda não estão nesse estágio da transição de gênero e nem sei se querem estar, ou se elas estão confortáveis desse jeito que elas estão. A questão é que a imagem de gênero choca na sociedade como um todo e principalmente na comunidade judaica. Então, eu acho que não tem como não dizer que essas pessoas têm mais dificuldade de se inserir, serem incluídas na comunidade judaica. Tem sim mais dificuldade, mas eu não tenho essa experiência de gênero, achei importante trazer aqui, mas a minha experiência é da bissexualidade. E também, dentro da questão LGBT, em qualquer lugar, não só dentro da comunidade judaica, a experiência bi é às vezes invisibilizada, né? Primeiro porque ela não. Bom, muita gente fala que é uma confusão, ou que não está decidida ainda, ou coisa desse tipo. E aí a gente, dentro da comunidade judaica, acaba acontecendo alguma coisa parecida da invisibilização, mas também, assim, tipo, o que eu já ouvi muitas vezes, assim, ai, mas eu já vi não sei quem ficando com homem. Ué, ela não era hétero? Eu já vi ela ficando com homem. Bom, isso não significa nada. Isso significa que ela ficou com o homem, não significa necessariamente que ela é hétero. Pode ser que ela seja bi, pode ser que ela seja pan, pode ser que ela seja qualquer outra coisa que ela quis ficar com o homem naquele dia. Então, tipo, também o questionamento de será que é mesmo? Vem muito assim na comunidade judaica, ainda mais quem tipo, viveu a vida inteira em ambiente judaico, assim, escola judaica, em movimento juvenil, em outros espaços desde criança, e aí você tem amigos que você conhece desde sempre e que você viveu dentro dessa sociedade heteronormativa e que você teve essas experiências heteronormativas, mas no futuro, esses seus amigos que você viveu a infância inteira, a adolescência inteira e outros espaços começam a questionar a sua sexualidade, sendo que eles já viram outra coisa de você, sabe? Então, acho que também a experiência bi tem essa peculiaridade. Mas também vou falar uma coisa importante que é específica da comunidade judaica, que eu acho que o André, se quiser, pode complementar, que eu acho muito difícil também para homens gays, a comunidade judaica. Porque, óbvio, a sociedade também não é fácil para homens gays. Tem uma certa inserção um pouco maior por serem homens, por serem cis, eventualmente brancos, mas eu acho que dentro da comunidade, essa a coisa do homem, do macho da família, do mantenedor, ela é muito mais enraizada assim na tradição, né? No imaginário da família judaica, sei lá, do que sei lá, a experiência das mulheres que já no Talmud se discutia se tudo bem existirem mulheres que ficavam com outras mulheres, porque, tipo, isso não seria, sei lá, contra as leis da Torá ou outra coisa assim. Então, eu acho que a experiência dentro da comunidade judaica é mais difícil para homens gays do que em outros espaços que homens gays frequentam, assim. Concordo, Carol, de verdade. Assim, que acho que, na verdade, quando a gente fala de uma comunidade que está regida por uma tradição muito forte, assim, a gente tem uma forte dependência da tradição, né, para tudo, para as nossas, para o que a gente vive enquanto pessoas judias. Mas de novo, como reflexo da sociedade, a gente tem muito, acho que uma ideia de que, assim, acho que tudo perpassa sobre a questão de gênero, sempre. Independente de você lidar com a questão de identidade de gênero ou não, ou performance de gênero, sabe? É uma questão que, assim, porque é posto sobre aquele corpo quando ele nasce, né, todas aquelas expectativas, né, e tal, e quando você sai de alguma coisa que era esperado desse corpo, você está sendo um traidor daquela visão, um traidor do que deveria ser, sabe? Você, por exemplo, se você é um homem, né, cis, e aí você age de alguma forma mais feminina, né, considerado feminina de uma forma que sai daquele espectro de masculinidade
sabe? Você tá sendo um traidor daquele grupo, de um grupo que comandaria tudo, né? Assim, eu esqueci um termo melhor, mas nós vemos, assim, a sociedade é construída de uma forma de que homens cis, héteros, são a casta maior, né? E que cuida da casa, que provê tudo, e querendo ou não exige um certo respeito, e que tem força. Então, se você sai um pouco dessa expectativa, ferrou, sabe? Tipo, você tá traindo essa forma e você tá desestabilizando toda uma coisa que já estava muito bem constituída, entende? Então, principalmente se você vem de um grupo cultural na qual a religião é totalmente patriarcal. Judaísmo é bizarramente patriarcal, né? Então, assim, se você traz essa forma de agir, acabou, sabe? Você tá sendo uma pessoa... Você tá exatamente saindo dos eixos, você tá sendo um herege, sabe? Tipo, você tá saindo dessa forma de agir. Então isso serve para homens gays, sabe? Serve para pessoas transgênero, para mulheres, enfim, qualquer pessoa que saia dessa expectativa, com certeza vai estar, sabe? Tipo, mexendo em um status quo que não é legal de se mexer para muita gente, né? E vai entrar em discussão, vai entrar em pauta, né? Enfim, realmente, independente da letra, se a gente sai dessa expectativa, né, de comportamento feito por um grupo X, a gente realmente tem esses desconfortos, né? Esse niche git, que a gente fala bastante na comunidade. Mas, ainda assim, eu acho que existem, assim, falando nessa linguagem do pessoal, esse desvio de uma expectativa, né? Que existem desvios que doem mais. Eu acho que, no geral, para locais onde há uma tradição que predomina e que ela é completamente patriarcal e obedece um sistema de expectativas na qual essas pessoas não estão seguindo, realmente todo esse grupo de alguma forma vai sofrer, sabe? E a gente tem que realmente lutar pela transformação dessa realidade. Indo especificamente com o André, né, pro ouvinte que não sabe, o André é estudante de rabinato. E, André, você como estudante de rabinato, mas enfim, que já atua como liderança da comunidade judaica há bastante tempo, você poderia falar quais são quais são, né, algumas das principais discussões em andamento sobre a questão LGBTQIA+, dentro do judaísmo, nos círculos acadêmicos e religiosos, e da sua expectativa também como futuro rabino assumidamente gay. Não sei se isso é uma questão assim, mas queria que você falasse um pouco pra gente sobre isso. É uma pergunta bem legal, sabe? Porque, pelo menos no âmbito não ortodoxo, sabe? Eu acho que a gente vê, da mesma forma que a questão LGBT tem andado com uma velocidade maior nas discussões, sabe? Nos últimos anos, na comunidade judaica também. Pelo menos eu digo isso dentro do âmbito rabínico, né? Das resoluções que muitos rabinos trazem dentro da religião. Ah, por exemplo, mais recentemente, a CCAR, que é tipo o Corpo Rabínico Reformista dos Estados Unidos, eles declararam, né, tipo, eles colocaram como oficial o termo Bet Mitzvah, né, para cerimônia de bar e bat mitzvah mais focado para pessoas de gênero neutro, pessoas não conformes de gênero no geral, né, não binários, enfim, a gênero. Então eles têm esse termo bet mitzvah, né, e eles dão uma série de explicações do porquê ser bet, não ser b, não ser, sabe, enfim, tem muitas questões, mas eu acho que isso é uma grande discussão hoje em dia, né, essa questão da não binariedade, tipo de fugir desse espectro cisgênero da linguagem. Existe um projeto agora, né, chamado Non-Binary Hebrew Project, né, que tipo tenta trazer uma não binariedade para o hebraico, que é uma coisa extremamente complexa, porque o hebraico é um idioma extremamente binarizado, né? Então é muito legal essa movimentação toda que tem tido no judaísmo como um todo, e que no âmbito rabínico, né? Porque assim, querendo ou não, a identidade judaica ela é extremamente diversa, não é necessariamente religiosa. Então acho que para movimentos, grupos que expressam o judaísmo de forma mais cultural, é mais fácil, é mais tranquilo lidar com essas questões. Mas quando você perpassa pela religião judaica, que você está falando de um âmbito que leva muito em consideração os textos e tal, que tem no mínimo 1.500 anos de existência, né? Assim, então realmente é mais complexo. Mas que você vê, por exemplo, o movimento Masorti, o movimento conservador, eles já declararam, por exemplo, pelo menos assim, isso eu acho que no estadunidense, não sei se no latino-americano, mas pelo menos no estadunidense existe uma
teve uma aprovação agora para fazer uma chamada à Torá de pessoas não binárias. Lembrando que o movimento Masorti conservador é um movimento alárrico, né, um movimento que é vinculado ao Alahá. Então, assim, eles, né, fazem agora por exemplo, quando vão chamar a pessoa à Torá, geralmente a gente chama o nome hebraico de alguém, fala fulano, ben ou bat, tananana, tipo filho ou filha de alguém. Mas aí, agora você pode falar, tipo, fulano, mi beit, significa fulano da casa de tarará, sabe? Tipo, o nome dos pais. Então, é uma forma de tentar neutralizar esse gênero. E isso foi aprovado. Mesma coisa para transgeneridade e tal. Porque a grande questão, assim, é que a gente está falando de questões que não existiam na tradição judaica, né? Tipo, não tem como falar, tipo, de casamento, homossexualidade, transgeneridade, porque são questões que são novas, né? Muita gente fica utilizando, sério, aponta muito o dedo para falar não, mas aqui no livro de Vaikra, em Levítico, tem a proibição da relação entre dois homens, né? Só que, tipo, você vai ler, não tá falando nem um pouco sobre a relação de homoafetividade, porque até para a atualidade, para certos grupos judaicos, afetividade não constitui um valor realmente essencial para se formar uma família, porque a questão não é formar famílias por afetividade, e sim por reprodução, para cumprir o mandamento de procriar, sabe, tipo, de ter filhos. Então, né, tipo, essa relação não dá frutos, não dava, né, porque agora a gente tem outras formas de ter filhos. Então, assim, de novo, é uma realidade nova, então são outras questões a serem discutidas. Então, não estamos falando de quebra de alahá. A única questão realmente é das relações sexuais, né, que envolve penetração e tal, e que isso é uma questão que para alguns grupos utilizam da questão de kavod abriot, né, que é um valor que está na tradição judaica, que assim, equivale a algo como dignidade humana, né, o que a gente chamaria hoje de dignidade humana, né. A gente tem que lembrar, óbvio, que a gente está falando de um valor que foi construído há muitos séculos atrás. Então, é difícil você fazer essa comparação, né? Porque a gente fica olhando, mas... como eu posso dizer? Enfim, a gente fica olhando esses valores, muitas vezes a gente traz de uma forma meio sem critérios, tipo, sei lá, relaciona diretamente Tikkun Olam à ecologia. Kavod Abriot a tirar qualquer forma de coisa que me incomode, que eu tô achando que tá me desrespeitando na tradição, mas não funciona assim. Existe toda uma discussão, existe um trabalho ali dentro que os rabinos fazem para respeitar a tradição, entende? Mas que faz de uma forma com que a gente consiga dar um andado, né? E consiga, como eu posso dizer, tornar o judaísmo atual, sabe? Significativo num contexto atual. E na ortodoxia também, por incrível que pareça, existem avanços, sabe? Lógico, você não vai entrar numa sinagoga ortodoxa e ver um casamento LGBT acontecendo de forma easy peasy, assim, tranquila. Mas existe uma conversa, por exemplo, o Rabino Benilau, que é um rabino ortodoxo lá de Israel, famosíssimo, que ele fez um post inteiro falando sobre como incluir famílias LGBTs. Não tá falando sobre transformar a Allahá, não tá falando sobre nada, tá falando assim, olha, tem até um trecho do documento dele que, se eu não me engano, é ele falando assim, a gente sabe que o ideal, né, grandes aspas, né, assim, que o ideal para uma família seria homem e mulher, mas a realidade não é ideal. Ele fala assim, sabe? Então, tipo, por isso a gente tem que fazer certas mudanças, ou então a gente tem que se adaptar para trazer essa inclusão, porque a gente não pode afastar o povo judeu, sabe, um do outro. Então, as pessoas são judias, temos que ver como isso acontece, né? Então, é isso. E sobre a questão do futuro, como eu enxergo o futuro, eu enxergo um bom futuro no sentido que eu acho que é aquela coisa inevitável, sabe? O judaísmo, ele tem esse costume de se adaptar para continuar, e muitas vezes ele tenta arranjar esse jeito de continuar, e para isso ele se adapta, sabe? É muito comum você ver yeshivot ortodoxas trazendo essa discussão hoje em dia, então até neles estão chegando, até nos grupos mais que são ditos mais alárquicos, né, assim, mais rígidos com a relação à Alahá, estão tendo que lidar com isso, porque é uma questão de realmente olhar e dizer, olha, a realidade é essa. Então a gente tem que ver alguma forma de continuar. A única questão que eu fico e que eu não sei responder é como isso vai se dar, no sentido que, por exemplo, eu vejo muita, até mesmo dentro de grupos progressistas, uma inclusão LGBT que é muito mais voltada para esse conceito de não podemos afastar o povo judeu do que vamos olhar essa pessoa com humanidade, sabe? Não é tipo olhar para a pessoa LGBT do tipo, olha essa questão, tipo, vamos olhar para o que ela é enquanto pessoa, sabe? É muito mais para um tipo, não podemos separar o coletivo.
Então, vamos ver aí um jeito. Olha aí, LGBT. A gente tem uma bandeira LGBT aqui ó, na nossa sinagoga, na nossa federação. Olha que legal. Fiquem aqui, por favor. A gente não pode perder membro, sabe? Então, vai falando isso, aí fica aquela coisa meio quebrada. É uma inclusão que é tipo, abrimos as portas para vocês entrarem. Tá, mas quando elas fecham, a gente tá dentro dela já, da sinagoga. E aí, o que é que faz? Como é que faz? Vocês estão lidando de verdade com essa questão ou vocês só estão realmente abrindo espaço com medo de perder membro e gente para pagar o sabe? Tipo, aquele valorzinho que vai manter a instituição viva, entende? E com aquele, e ainda assim, com aquela desculpa, não, mas é porque não podemos deixar as pessoas de fora de forma alguma. Não pode deixar de fora. Mas a inclusão, ela está sendo feita só mesmo de colocar as pessoas para dentro da instituição ou realmente estão fazendo alguma coisa que vá respeitar a humanidade, que vá realmente trazer o valor de Kavod Abriot à tona, sabe? Então, eu acho que vai haver inclusão. Acho que há um futuro bonito a se ver nesse sentido de existem LGBTs dentro dos espaços, sabe? Mas, ainda assim, a questão é como ele vai acontecer. E você, Carol, como você definiria esse futuro que você quer ver? Qual a sua... Acho que o André falou bastante da esperança e dos medos, então, coisas para a gente fechar, quais as suas esperanças e seus medos em relação a esse tópico? Esperança tem de sobra. Nossa, eu espero ver, gente, rabinas trans fazendo serviço nas maiores sinagogas do Brasil. Eu espero que, sei lá, tipo, tenha uma bandeira LGBT do lado da bandeira de Israel em todas as sinagogas de São Paulo. Eu espero que, tipo, realmente seja uma coisa muito, muito integrada, assim, e que seja uma pauta autodestrutiva, né? É uma coisa que eu sempre falo pro André. Eu quero falar sobre isso, até não precisar mais falar. Até a gente já ter tanta coisa acontecendo, até ser tão naturalizado, que a gente não precisa nem mais falar sobre isso. Esse é meu sonho e minha esperança para a comunidade judaica e para toda a sociedade mundial. E medos. Cara, atualmente, assim, eu estou envolvida com várias instituições judaicas, né? Eu também trabalho na comunidade há muito tempo, então eu acho que eu tenho um medo pessoal, mas que se estende em outros espaços também, é que eu seja taxada de olha lá, a pessoa LGBT, ou que quem fala sobre esse tema e quem fala sobre essa causa seja taxado dessa forma. Não, pessoas LGBT são muito mais que isso. São pessoas que sabem trabalhar bem, são pessoas que podem se envolver em outras pautas, não só com a questão LGBT, são pessoas que têm essa identidade, mas que elas não precisam falar só sobre isso e só trabalhar nessas áreas. Eu acho que meu medo é a comunidade se limitar a isso, assim. Então, ele é um medo contrário à esperança, né? Que não seja uma inclusão, que seja uma segregação aceita. Não sei como Os dizer grupos esse femininos termo. hoje, porque tem o grupo feminino do não sei o quê, mas né, não é o suficiente para estar na nossa diretoria. Eu sinto que talvez o medo seja, não sei se é isso mesmo, mas que fique estagnado nisso. Vocês existem, legal. Obrigada É por inglês ser, ver, né? O viu? famoso. Exato, não, acho que é isso, sim, esse é um medo pessoal, mas que se estende para outros espaços e pessoas que eu gostaria muito de vê-las trabalhando na comunidade também, vê-las em espaços de liderança, e é isso, assim. E, bom, eu acabo conectando muita coisa, né, com a minha experiência feminista também, no caso, acho que a Anitta trouxe muito isso, mas eu também, né, tipo, tô bem inserida nesse tema, né. E você, João, quer finalizar seus medos e suas esperanças e seus medos? Eu acho que é isso aqui. Eu compartilho de tudo que foi falado. Eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não. Eu acho que a representatividade é muito importante. Eu acho que em todos os espaços a gente tem que lutar para que. É isso, né? A maioria da sociedade brasileira é composta por mulheres, pessoas negras, e ainda a gente vai nas grandes empresas, nos grandes espaços de liderança, a maioria são homens, são brancos, né? Então, enfim, eu acho que é importante a gente pautar a representatividade de todas as minorias da nossa sociedade, mas eu acho que só a representatividade por si não basta. Eu vou aqui
uma pauta que está muito ligada à minha vivência também, que é a pauta negra, eu acho que não adianta você discutir ou falar ou fazer alguma coisa ali, mas quando você vai a algum espaço da comunidade, o segurança te trata diferente, sabe? Então, acho que as mudanças estruturais, eu acho que a capacitação das pessoas, que às vezes são de outras gerações, as pessoas que trabalham com segurança, as pessoas que às vezes pode ter algum problema da pessoa que está em processo de transição de gênero não ter conseguido ainda o seu nome social, e que como a gente lida com tudo isso para preservar a segurança da nossa comunidade, mas também para não causar qualquer desconforto, qualquer constrangimento para essa pessoa. Então, eu acho que é importante a gente ter esses espaços de representatividade, ocupar, né, e dizer, eu estou aqui, eu estou presente, mas eu acho que as mudanças estruturais, as mudanças de postura frente a todas as minorias que também fazem parte da comunidade judaica, eu acho que esse backstage, a gente trabalhar isso é fundamental para não ser só a representatividade vazia, sabe? Mas eu tenho uma esperança e acho que o Gavá e puxar a sardinha aqui para o IB também, eu acho que está no caminho certo, da forma que tem que ser. Pessoal, então, muito obrigada por esse programa, que tudo que vocês disseram, todas as esperanças se concretizem e os medos não. Então, queria muito agradecer aos coordenadores do Gavá, um de cada vez, para ficar mais claro no áudio. Muito obrigada, André, pela participação. Sempre um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado a vocês de verdade. Enfim, isso aqui é lindo demais ver que, enfim, cada momento como esse, um episódio como esse, um evento como o que acontece em sinagogas hoje em dia, enfim, cada coisinha que a gente faz pela inclusão é um passo a mais, sabe? Então, obrigado de verdade por esse momento. O que vocês estão fazendo aqui é um mitzvah, então coloca a voz. E muito obrigada a Carol também, Carol Berarra sempre com a gente. Carol, que a gente possa sempre fazer essas parcerias entre o IB e a Gavá, que são uma coisa só, né? Que são ligados com esse cordão umbilical, e que o Gavá possa voar cada vez mais alto. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, gente. Queria pedir para todo mundo seguir o Instagram do Gavá. E pedir também, agradecer, na verdade, todas as pessoas que compõem o Gavá, né? Eu e o André somos os coordenadores, mas a gente tem gente em Manaus, Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo. São pessoas que estão presentes nos nossos eventos, pessoas que eventualmente constroem eventos e posts e conteúdo e que realmente fazem o Gavá ser um coletivo, assim, obrigada. E também a gente tem vários outros episódios sobre esse tema. A gente tem um episódio lindo sobre dupla maternidade, que também é com pessoas que são do Gavá. A gente tem um episódio lá atrás com o André e com a Lilith também, que a gente falou sobre a questão LGBT dentro da comunidade judaica. Então, tem conteúdos no podcast, mas como a Carol disse, tem muito conteúdo sobre esse tema no Instagram do Gavá. Sigam e compartilhem. E até a semana que vem. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para @institutobrasilisrael.org. O E Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcast e também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. E não esqueça de seguir o IB nas redes sociais.